A nossa equipe foi até as ruas de Guarulhos para saber se as pessoas sentem muitas dores nas pernas e se já ouviram falar da trombose. Você sente muita dor nas pernas? Sinto. Constante. E você conhece ou já ouviu falar sobre trombose? Eu já ouvi falar, mas eu não conheço não. Sente dor nas pernas? Sinto sim, com frequência. E a senhora sabe o que é trombose? Não. Sinto bastante. Às vezes pode ser por causa das varizes também, né? Que eu tenho um pouco de varizes. Mas também porque eu pus platino na perna também. Então eu sinto dores nas pernas, principalmente quando eu ando bastante. A senhora já ouviu falar sobre trombose? Já ouvi falar, mas ainda não tem essa doença, graças a Deus. Mas eu sei que provém da varizes, né? Que dá essa doença. Sejam todos muito bem-vindos ao Espaço e Comunidade. É hora de saber um pouco mais da sua cidade e um pouco mais da sua saúde. E hoje, como acabamos de acompanhar no VT, vamos falar sobre a trombose. Você já ouviu falar dela? Como a gente acabou de perceber aí nas ruas, as pessoas já até ouviram falar, mas não sabem o que é. Uma dor na perna, uma queimação, vermelhidão, pode ser sinais de trombose. Mas qual a diferença de trombose e varizes? Quem vai responder esta e outras perguntas é o cirurgião vascular Dr. Robert Guimarães. Dr. Robert, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do nosso programa. Agradeço o convite, Rodrigo, e espero nesse tempo que passarmos juntos eu poder prestar esclarecimentos à população de Guarulhos a respeito tanto de varizes quanto de trombose, que são patologias muito frequentes não só no Brasil, mas no mundo. Doutor, então, para a gente começar esse bate-papo, queria que você explicasse para a gente o que é a trombose. Rodrigo, quando fala-se de trombose, trombose é um termo onde definimos o estado em que o sangue ele torna-se um coágulo dentro do vaso. Ou seja, o sangue nos vasos sanguíneos do corpo humano, ele encontra-se em estado líquido. A partir do momento em que ele transforma-se em coágulo, nós temos uma trombose. Quando fala-se de trombose, temos que saber em que trombose pode acometer os mais variados vasos do corpo humano. Não temos trombose apenas de membros inferiores, ou seja, de pernas, de coxa. Nós temos trombose, pode haver trombose onde existe vaso. Desde as pernas, os membros superiores, os vasos do intestino, os vasos dos rins, até mesmo cérebro e coração. Ou seja, trombose é uma patologia que pode acometer os mais variados vasos do corpo humano. Tá. E o que a gente acabou percebendo, né, nesse VT, que as pessoas têm muitas dúvidas. Falam assim, eu tenho muitas varizes. Mas qual a diferença de varizes e trombose? São duas coisas completamente diferentes. Varizes são definidos como vasos que acometem, principalmente, falando na parte vascular, os membros inferiores. São definidos como vasos tortuosos e dilatados. São aqueles vasos que tanto incomodam as mulheres, que dão sintomas de queimação, de dor, sensação de peso nos membros. Já a trombose é uma doença que pode ter um desfecho mais complicado. A trombose é quando o sangue coagula no interior do vaso. E falando na parte vascular, e de um modo geral, a maioria das tromboses ela comete os vasos dos membros inferiores. É importante que esclareça a população que nem todo mundo que tem varizes nas pernas vai desenvolver uma trombose. Esse é o primeiro ponto que tem que deixar claro. Porque a maioria das pessoas acham que o fato dela ter varizes, ela vai desenvolver uma trombose. Não. Varizes e trombose são distintas, embora estejam dentro do mesmo, da mesma problemática fisiopatológica, ou seja, é problema circulatório,
é problema de insuficiência venosa crônica. Só que a trombose é uma patologia bem mais séria do que simplesmente a varizes. A varize seria uma manifestação inicial da doença venosa crônica, que pode ser num grau menor, como vasinhos que ocorrem em cerca de 60% a 70% da população feminina, aqueles vasinhos vermelhinhos que as mulheres têm nas pernas e que tanto incomodam do ponto de vista estético. E pode chegar a graus mais avançados, e que nós temos vasos bastante tortuosos, dilatados e saltados, e que podem, em último grau, levar até mesmo ao surgimento de ferida nos membros, que são as úlceras. Mas isso já é um estágio mais avançado da doença venosa crônica. E trombose é aquela patologia onde vai haver um estado em que o sangue fica coagulado no interior do vaso sanguíneo. No caso de membros inferiores, nós temos os sintomas de dor, de inchaço, de inchaço são os principais, Fica vermelhidão os também, principais né? sintomas. Pode ficar vermelho, mas vermelho às vezes pode ser uma infecção associada à trombose que pode ocorrer. No caso aí seria uma erisipela. Os principais sintomas de trombose venosa profunda dos membros são dor e edema, que ocorrem de forma súbita e inesperada. E doutor, existem dois tipos de trombose, né? Que é a venosa e a arterial. Né? Isso. Como eu falei inicialmente, a trombose ela é o estado em que o sangue fica coagulado dentro do vaso. Pode ser uma veia, aí nós temos uma trombose venosa. Ou pode ser uma trombose arterial. É importante que se diferencie uma trombose arterial de uma trombose venosa. Porque a trombose arterial, ela é muito mais grave e tem consequências muito mais sérias. A trombose arterial, ela vai impedir que o sangue chegue ao membro. Tá. Se não chega sangue ao membro, aquele membro vai ficar sem circulação. E se não revertermos isso, nós podemos ter um estado em que o membro vai ficar necrosado, o povo fala. O membro vai ficar sem sangue, e aí nos casos mais graves nós temos até que fazer cirurgias mais amplas, mais complicadas, que seriam as amputações. Mas antes de partir para uma cirurgia mais drástica dessa, existem várias outras cirurgias e várias outras técnicas no sentido de desobstruir as artérias, no sentido de fazer com que o sangue volte a circular normalmente por dentro das artérias, e aí o membro volte a ter uma irrigação sanguínea adequada. Já quando falamos em trombose venosa, a grande preocupação é que um coágulo que está no interior de vasos dos membros inferiores possa deslocar-se e, pela circulação venosa, ele possa ir para um vaso pulmonar. Aí nós teríamos um quadro de trombose pulmonar. Ou seja, é um coágulo que estava na perna e obstruiu um vaso do pulmão. É uma das complicações mais temidas da trombose venosa profunda. Ótimo. Doutor, eu vou pedir 1 minuto para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós vamos continuar com esse bate-papo. Vamos saber aí as principais dúvidas da população aqui de Guarulhos, tá bom? Vamos ficar aqui esperando, não saia daí. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei.
Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Estamos de volta com Espaço e Comunidade e hoje falando sobre trombose. Estamos aqui recebendo o cirurgião vascular Dr. Robert Guimarães. Doutor, assim como dando sequência a esse bate-papo que a gente começou inicialmente, tem algum tratamento, ou melhor, alguma prevenção que as pessoas que têm a trombose, ou até que, para não desencadear, melhor dizendo, para a pessoa não desencadear a trombose? Rodrigo, quando fala-se de trombose, nós temos que levar em conta os fatores de risco para que desenvolva essa patologia. Nós sabemos que a trombose venosa profunda, que acomete os membros inferiores, ela está relacionada com alguns fatores de risco, como, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia ginecológica, ficar com o membro imobilizado, sem movimentação por muito tempo, como ocorre, por exemplo, nas viagens internacionais, onde o passageiro fica cerca de 14, 16 horas naquela cadeirinha apertadinha da classe econômica. Então, quando fala-se em prevenção de trombose, primeiro nós temos que ver qual o fator de risco que o paciente vai ser exposto. A partir daí, o cirurgião vascular vai traçar uma proposta terapêutica profilática, ou seja, no sentido de evitar que o paciente venha a desenvolver uma trombose. Pode variar desde uma meia elástica até medicação anticoagulante. Isso vai variar de caso para caso e, claro, levando-se em conta sempre os fatores de risco e o paciente. Ótimo. Doutor, agora a nossa equipe foi até as ruas de Guarulhos, do centro, para saber as dúvidas, as principais dúvidas da população. Vamos saber qual que é essas dúvidas? Ótimo. Então vamos lá. Qual a primeira dúvida? Doutor, eu gostaria de saber se uma má mobilização pode causar trombose. Como o senhor acabou de falar. Acabei de falar. Por exemplo, o paciente ele tem uma entorse de tornozelo, tem que ficar com a tala engessada por 20, 30 dias, dependendo do caso. Isso é um fator de risco para o desenvolvimento de trombose. O paciente vai fazer uma viagem que vai ficar 16 horas naquela mesma posição. É um fator de risco para o desenvolvimento de trombose. Então, ficar com o membro imobilizado por um longo período de tempo pode levar ao desenvolvimento de trombose. Ótimo. Vamos lá, segunda dúvida. Doutor, tem um exame assim específico para que eu possa descobrir se eu tenho trombose ou alguma coisa que leve a isso? Existe, doutor? O melhor exame para diagnosticar uma trombose de membro inferior venosa é uma ultrassonografia com Doppler venoso colorido. É um exame rápido, é um exame indolor, não invasivo. Só que não tem sentido todo mundo agora correr para fazer uma ultrassonografia com Doppler venoso colorido de membros inferiores para ver se tem trombose. Esse exame só é indicado quando tem-se suspeita clínica de um quadro de trombose. Aí o médico, assistente do paciente, solicita esse exame para fechar o diagnóstico. Tá bom, vamos lá. Próxima pergunta. Trombose, essa doença, ela provém só de varizes?
Só de Também já dei mais ou menos uma explanação sobre isso. Vários são os fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento de trombose. Uma cirurgia ortopédica, imobilização do membro por vários tempos. Alguns pacientes podem ter fatores sanguíneos que determinam uma maior facilidade do sangue coagular, seriam as trombofilias. Então, não é só um fator, são vários fatores, um conjunto de fatores que podem levar ao desenvolvimento de uma trombose. Tá. Próxima pergunta. Trombose dá nas pernas? Anteriormente já falei também, trombose ela pode acometer os mais variados segmentos do corpo humano, desde que tenha vaso. Então, se tem vaso, pode ter trombose. Pode ter trombose na cabeça, pode ter trombose nos braços, nas pernas, pode ter trombose no intestino, nos rins. Então, onde tem vaso, pode ter trombose. Tá, o senhor acabou comentando sobre trombose no intestino. Qual a principal característica que a pessoa sente disso? Trombose intestinal é um quadro mais grave, que vai acometer todo o intestino. No caso, seria uma obstrução das veias que drenam a circulação do intestino. E o quadro é de uma dor abdominal, se for venosa e tanto se for arterial. Claro que se for arterial, ela é bem mais grave, mas inicia-se com um quadro de uma dor abdominal. Ainda bem que é pouco frequente na população em geral. Tá bom. E tem mais perguntas, vamos lá. Me falaram que quando você opera a variz, ela é o que faz a ponte safena. E se realmente, se um dia precisar, realmente não vai prejudicar, entendeu? E aí, doutor? Quando falamos em cirurgia de varizes, temos que deixar bem claro que, hoje em dia, a grande maioria das cirurgias de varizes não tem indicação de retirada da veia safena magna ou safena mãe, que é a maior veia do corpo humano. Antigamente, retirava-se quase que a totalidade das veias safenas quando submetia-se o paciente a uma cirurgia de varizes. Com o aperfeiçoamento da técnica e com os estudos, viu-se que a retirada da veia safena tem indicações restritas. E o que ela falou é muito importante. A veia safena é uma veia que, na medida em que puder ser preservada, deve ser preservada, porque ela é o principal enxerto que nós temos para utilização de pontes arteriais, seja no coração, seja nos membros inferiores, nos membros superiores. Ou seja, pode ser que um dia a pessoa venha precisar da safena para a realização de uma cirurgia arterial. Tá. E também eu gostaria de ter um tópico que eu gostaria de abordar, que é sobre a varizes, né? Existem dois tipos. Existe a pessoa que opta pela cirurgia, né? Quer saber como é feito essa cirurgia de varizes? Tá. Quando se fala de varizes, nós temos que ter em mente o seguinte: nós vivemos num país de clima tropical, Brasil, cheio de belíssimas praias. Na minha opinião, o país com as mais belas mulheres. E nossas mulheres são vaidosas. Querem vestir um shortinho, uma sainha, querem mostrar as pernas. Um vasinho, por menor que seja, pode ser um tormento para uma mulher vaidosa. Então, aí nós estamos falando da parte de tratamento de varizes como uma opção para melhorar esteticamente. É que também fala também a aplicação também, né? Tem umas aplicações, né? Existem várias técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo para tratamento estético de varizes. Uma das técnicas é a aplicação, mas hoje em dia existem várias outras técnicas. Existe a aplicação com vários agentes esclerosantes, que é o nome técnico que se dá ao líquido que é injetado nas veinhas. E a aplicação nada mais é do que
injetar um desses agentes no interior do vasinho, por menor que ele seja, e daí provocar uma reação inflamatória nesse vaso que vai, em última instância, levar ao desaparecimento desse vaso. Olha. Quando fala-se em cirurgia de varizes, aí nós estamos falando em uma cirurgia que o paciente vai para um centro cirúrgico, o paciente vai, na maioria das vezes, ser submetido a uma anestesia, na maioria das vezes a anestesia RAC, aquela que tem um furinho nas costas, a mesma do parto cesáreo, e em que vão ser feitos vários furinhos nos trajetos das veias e ser retirado com um instrumentalzinho cirúrgico que nós chamamos de agulha de crochê. Mas existem várias outras técnicas para tratamento de varizes. Hoje nós já dispomos de tratamento de varizes a laser, hoje nós já dispomos de tratamento de varizes por radiofrequência. Então a técnica é individualizada para cada tipo de paciente, para cada tipo de varizes. Doutor, eu quero agradecer primeiro a sua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que o senhor não só esclareceu as minhas dúvidas, mas da população toda que está nos assistindo, né? E gostaria de saber se o senhor quer deixar um e-mail aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, quer mandar um e-mail para o senhor. Tem algum e-mail? Agradeço pelo convite, Rodrigo. Quero dizer que deixo aqui meu e-mail para que possa esclarecer mais ainda qualquer dúvida que a população, porventura, possa ter a respeito desse tema, que é um tema que várias pessoas têm interesse, porque todo mundo conhece alguém que tem varizes ou já ouviu falar em alguém que teve trombose. São patologias muito frequentes na população em geral. Então, daí culmina um interesse pelo assunto. Vocês podem estar enviando e-mail para dr.robert-vascular@hotmail.com. Estarei à disposição para prestar demais esclarecimentos. Doutor, muito obrigado. E assim que tiver umas novidades aí, por favor, o convite sempre vai estar totalmente já convidado. Podemos dizer, o senhor já está sendo convidado para próximos programas aqui com a gente. Agradeço, Rodrigo. Muito obrigado. Ficou alguma dúvida? Tem sugestões para o nosso programa? Mande e-mail para a gente, tv@ung.br, ou também pode ligar aqui no nosso estúdio, 2464-1796. E nós temos um encontro marcado no próximo Espaço e Comunidade. Tchau!